Mulheres comuns. Mas dentro do campo de concentração de Stutthof, elas se transformaram. Usando uniformes simples da SS, elas executavam atos de violência brutal com uma facilidade perturbadora. Quando a guerra terminou, elas acreditaram que poderiam sumir no anonimato. Mas o destino foi diferente. Como essas mulheres se tornaram carrascas? A resposta é simples. O sistema nazista as moldou para a crueldade absoluta. Tudo começou um dia após a invasão da Polônia. 2 de setembro de 1939. Nessa data, o primeiro campo de concentração nazista fora das fronteiras alemãs foi estabelecido. O local ficava perto da cidade de Danzig, hoje chamada de Gdansk. O nome do lugar, Stutthof. Em pouco tempo, ele se tornaria um dos campos mais brutais de toda a guerra. No quadro visual, cercas de arame farpado e torres de vigia surgindo em meio à floresta. No início, a instalação era pequena. O objetivo era prender intelectuais poloneses, opositores políticos e professores. Padres e qualquer pessoa considerada uma ameaça ao controle nazista eram levados para lá. Mas Stutthof não permaneceu pequeno por muito tempo. Os registros mostram: o número de prisioneiros crescia a cada semana. Barracões de madeira foram levantados às pressas. O cheiro de terra úmida deu lugar ao odor de desinfetante e medo. À primeira vista, um centro de detenção temporária. Mas na prática, uma fábrica de morte em expansão. Os oficiais da SS precisavam de ajuda para controlar os prisioneiros. Foi então que as mulheres começaram a chegar para servir como guardas. Elas não apenas vigiavam. Elas batiam, torturavam e decidiam quem vivia. Os eventos aceleraram. O que era um campo para prisioneiros políticos se transformou em um complexo industrial de extermínio. Não havia margem para erro na administração do terror. Na filmagem de arquivo, nota-se: as guardas caminham com confiança entre os prisioneiros esqueléticos. Elas seguram chicotes e correntes. Não há sinais de hesitação em seus rostos. A estrutura de Stutthof cresceu até atingir proporções imensas. O que começou com algumas centenas de prisioneiros terminou com mais de 100 mil pessoas passando por seus portões. Milhares delas nunca saíram. O sistema de terror estava apenas começando. 1939. O que começou como um pequeno campo de prisioneiros mudou de escala e de objetivo. A guerra avançava e as instalações cresciam rápido. A estrutura inicial deu lugar a um centro de extermínio em massa. Por que Stutthof se tornou tão letal? O motivo era a eficiência logística da morte. O espaço foi cercado por quilômetros de arame farpado e torres de observação. Dezenas de barracos de madeira foram erguidos em sequência. O complexo não parou de se expandir. 39 subcampos foram espalhados por toda a região ao redor. A população de prisioneiros tornou-se mais diversa e os alvos mais específicos. Judeus de toda a Europa começaram a chegar em comboios massivos, principalmente nos anos finais do conflito. Prisioneiros de guerra soviéticos, o povo Roma e qualquer pessoa rotulada como inimiga do Estado nazista preenchiam os registros. O sistema era alimentado por novos grupos a cada semana. À primeira vista, um local de detenção, mas na prática, uma fábrica de cadáveres. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o número era exato. Mais de 110 mil pessoas passaram pelos portões de Stutthof. No quadro geral, as estatísticas são brutais. Pelo menos 65 mil prisioneiros morreram no local. As causas das mortes seguiam um padrão repetitivo: fome extrema, doenças descontroladas, trabalho forçado até a exaustão total, espancamentos e execuções sumárias. Milhares terminaram nas câmaras de gás. Stutthof possuía a infraestrutura completa de um campo de extermínio. Em 1943, construíram uma câmara de gás capaz de eliminar dezenas de pessoas simultaneamente. O som das portas de metal batendo era o último ruído ouvido pelas vítimas. Logo ao lado, o crematório funcionava sem parar para queimar os corpos.
Os registros mostram chaminés operando dia e noite. O cheiro de carne queimada impregnava o ar da região. Nas barracas, a situação era idêntica. Centenas de prisioneiros eram amontoados em espaços mínimos. Não havia comida suficiente e a higiene era inexistente. O tifo e a disenteria se espalhavam pelos corredores em poucos dias. Não havia margem para a sobrevivência. No vídeo, nota-se a precisão dos guardas. Eles espancavam prisioneiros sem qualquer motivo aparente. Forçavam homens e mulheres a carregar pedras até o colapso físico. Em dias de inverno, as vítimas eram marchadas para o pátio sob o frio extremo até congelarem. O acampamento era cruel por planejamento prévio. Cada detalhe foi desenhado para destruir a vontade e o corpo dos detentos. Assim funcionava a máquina de Stutthof. 3.000 pessoas. Esse era o número aproximado de guardas que operavam o campo de Stutthof. Os administradores do local tinham um objetivo único e claro. Eles queriam que os prisioneiros sofressem em cada segundo de sua existência. O plano era a desumanização total através da dor constante. Mas um detalhe tornava Stutthof ainda mais perturbador: o papel ativo das mulheres na guarda do campo. Elas não ocupavam apenas cargos administrativos de apoio. No quadro, nota-se, elas não eram secretárias ou enfermeiras. Muitas foram treinadas especificamente para a brutalidade. Por que essas mulheres eram tão temidas? À primeira vista, funcionárias civis. Mas na prática, executoras implacáveis do sistema SS. Elas receberam o mesmo treinamento de violência que os homens da elite nazista. A ordem era não demonstrar piedade. Ouve-se o som metálico das botas no pátio. Elas carregavam armas de fogo e chicotes na cintura. Elas gritavam ordens de execução e batiam nos prisioneiros sem hesitação. A punição direta era parte da rotina dessas guardas. Não havia intermediários para a agressão física. O que aconteceu dentro dos arames farpados de Stutthof serviu de base para o que viria após o conflito. As ações dessas mulheres criaram um precedente de horror. Os eventos aceleraram o colapso moral da ocupação. Quando as tropas aliadas entraram no campo, o cenário era de devastação. O mundo finalmente viu as provas dos crimes cometidos naquele solo. A descoberta de que mulheres participavam ativamente das torturas causou um impacto profundo. Houve choque imediato e uma indignação que se espalhou pelos jornais da época. Na filmagem, nota-se as pilhas de roupas e pertences deixados para trás. A sociedade exigiu uma resposta rápida das autoridades. O clamor por justiça tornou-se impossível de ignorar. As investigações começaram a rastrear cada nome nos registros de Stutthof. Não havia margem para erro nos julgamentos que viriam. Assim começou o processo de responsabilização. 1944. A guerra ainda não havia terminado, mas a máquina de morte nazista precisava de novos braços. O sistema de campos de concentração cresceu rápido demais. Homens não eram mais suficientes para controlar a massa de judeus e poloneses deportados. Por que o regime recrutou mulheres comuns? A resposta é simples e logística. Faltava pessoal na frente de batalha e nos campos. O sistema precisava de vigias. Milhares de mulheres alemãs atenderam ao chamado. Elas não eram soldados treinados. No grupo, havia secretárias, enfermeiras e jovens do campo em busca de um salário fixo. A maioria tinha pouco mais de 20 anos. Algumas nunca tinham segurado uma arma. A transformação acontecia rápido. Elas eram enviadas para Ravensbrück ou direto para os campos de concentração. O treinamento era curto e brutal. Ali, aprendiam a usar cães, chicotes e a manter a ordem através da violência pura. O novo título era Aufseherin, supervisora. À primeira vista, um emprego burocrático, mas na prática, um passe livre para o sadismo. No campo de Stutthof, 30 dessas mulheres assumiram o controle. Elas patrulhavam a seção feminina com chicotes e pistolas. No quadro, prisioneiras sendo chutadas e humilhadas por motivos fúteis. Se alguém caía de fome ou fraqueza, não recebia ajuda. Recebia uma surra. A autoridade subiu a cabeça. Muitas não apenas seguiam ordens,
Elas tomavam decisões de vida ou morte. Um gesto com o dedo era o suficiente. Se a supervisora apontasse para uma prisioneira doente, o destino era a câmara de gás. Elas agiam de forma independente, sem esperar o comando dos oficiais homens. Jenny Wanda Barkman foi o exemplo máximo dessa metamorfose. 1922. Ela nasceu em Hamburgo e trabalhava como modelo. Nas fotos de época, nota-se, ela era elegante e carismática. Mas a passarela deu lugar ao concreto de Stutthof em 1944. Ouvia-se o som do seu chicote estalando no pátio. Barkman caminhava entre as prisioneiras com uma frieza absoluta. Ela supervisionava as seleções para a morte. Milhares de mulheres e crianças passaram por seus olhos antes de serem executadas. Os sobreviventes lembram da sua precisão. Ela não demonstrava hesitação. Mesmo sem treinamento militar, ela dominava o ambiente. No vídeo das audiências posteriores percebe-se. Sua confiança era inabalável. Até os guardas homens se espantavam com sua postura durante as execuções. A beleza se fundiu à brutalidade. Não foi um erro ou falta de conhecimento. Barkman via a morte de perto todos os dias. E ela escolheu fazer parte dela. Mas isso era apenas o começo. O fim da guerra traria o acerto de contas. 1920. Esse foi o ano de nascimento de Eva Paradies. Antes da guerra, ela ocupava uma posição de confiança máxima na sociedade. Era professora primária. Sua função era educar, proteger e guiar crianças pequenas. Mas na Alemanha nazista, o conceito de educação sofreu uma mutação completa. Por que uma professora escolheria o extermínio? A resposta está na ideologia que substituiu a moralidade. Eva decidiu abandonar as salas de aula para se juntar ao corpo auxiliar feminino da SS. Quando foi transferida para o campo de concentração de Stutthof, qualquer vestígio de sua vida anterior desapareceu. A transformação foi absoluta. Testemunhas relatam que Eva se tornou uma figura imprevisível e sádica nos blocos. Ela não apenas vigiava, ela agia. No registro visual da época, nota-se o contraste. A postura rígida de quem agora detinha o poder de vida e morte. Ela selecionava suas vítimas entre as mais fracas. Eva agarrava mulheres esqueléticas pelos cabelos e as arrastava pelo pátio de lama. O som de pancadas era constante. Ela usava pedaços de madeira para golpear as prisioneiras até que elas perdessem a consciência. Não era um descontrole emocional momentâneo, era uma rotina de trabalho. Os sobreviventes descrevem um detalhe específico: o prazer. Eva parecia sentir satisfação ao humilhar os doentes que não conseguiam mais ficar de pé. Ela não perdeu apenas a empatia. Ela instalou a agressividade como sua ferramenta principal de comunicação. À primeira vista, uma educadora, mas na prática, uma torturadora disciplinada. Depois, o sistema recrutou perfis ainda mais improváveis. Elizabeth Becker não entendia de leis, política ou táticas militares. Antes do conflito, o seu mundo era a ficção. Ela trabalhava em um cinema, vendendo ingressos e organizando sessões de filmes. Mas a realidade do campo de Stoltenberg apagou o entretenimento. Elizabeth chegou ao complexo ainda jovem, sem qualquer histórico de violência. Em pouco tempo, a administração nazista a transformou. Ela deixou de observar histórias nas telas para se tornar a protagonista de um sistema de opressão real. O treinamento foi intensivo. Elizabeth foi moldada para aplicar as regras mais brutais do regime. Ela aprendeu a burocracia do terror e a logística do controle de prisioneiros. O cinema ficou para trás. Agora, o foco era a manutenção da ordem através do medo absoluto. Não havia caminho de volta para essas mulheres. Elas integraram a máquina de extermínio com eficiência burocrática. O tribunal deu a sentença anos depois. Dezembro de 1944. Gerda Steinhoff atravessa os portões do campo de concentração de Stutthof. Ela não era uma soldado treinada. Nunca tinha recebido instrução sobre punição, tortura ou controle de massas. Mas a adaptação foi imediata. Por que uma babá se tornaria uma engrenagem do genocídio? A resposta é simples. O sistema nazista oferecia poder, e Gerda o aceitou sem hesitar.
Em poucas semanas, ela já dominava a rotina de terror. Gerda aplicava as regras do campo com rigor absoluto. Ela escoltava prisioneiros até as filas de seleção. No quadro, o que se vê é uma mulher jovem movendo grupos humanos como se fossem gado. Os 5 meses de Gerda em Stutthof coincidiram com o auge do extermínio. Milhares de judeus deportados dos países bálticos chegavam em trens superlotados. A escala da matança era industrial. O cheiro de carne queimada ocupava o ar 24 horas por dia. À primeira vista, uma guarda comum, mas na prática, uma peça letal do mecanismo. Sobreviventes identificaram o rosto de Gerda décadas depois. O relato é o mesmo. Ela não gritava. Não precisava de xingamentos ou teatralidade para impor medo. Gerda permanecia em silêncio absoluto enquanto os oficiais apontavam quem viveria e quem morreria. Sua presença nas seleções era constante. Ela observava as crianças e os idosos sendo caminhados para as câmaras de gás. Não havia hesitação em seus movimentos. A cumplicidade não vinha do barulho, mas da frieza com que ela aceitava a morte alheia. Isso era apenas o começo de sua transformação. Gerda Steinhoff nasceu em 1922. Antes da guerra, sua vida era banal. Ela trabalhou em fazendas e cuidou de crianças em casas de família. Não havia registros de violência em seu passado. Era uma cidadã alemã comum, sem antecedentes criminais. A facilidade com que ela se integrou à máquina de extermínio é um fato documental. Ela não precisou de anos de doutrinação. Bastaram algumas semanas no posto de guarda. Gerda provou que pessoas comuns podem se tornar instrumentos de genocídio em tempo recorde. Ouve-se o som metálico dos portões se fechando atrás dos prisioneiros. Gerda estava do lado de fora, segurando a chave. O tribunal daria a sentença final anos mais tarde, 1944. Esse foi o ano em que a vida de Gerda Steinhoff mudou radicalmente. Ao ingressar na SS, ela deixou de ser uma cidadã comum para se tornar uma peça da engrenagem de extermínio. No campo de concentração de Stutthof, a ascensão foi veloz. Steinhoff assumiu o cargo de supervisora, detendo o controle absoluto sobre centenas de prisioneiros. Por que Steinhoff subiu na hierarquia tão rápido? O sistema premiava a eficiência no terror, mas no caso dela, a crueldade parecia natural. Relatos de sobreviventes descrevem Steinhoff como uma das mulheres mais temidas do complexo. Durante as seleções para a câmara de gás, ela mantinha uma calma perturbadora. No registro dos sobreviventes, um detalhe se repete. Ela sorria enquanto apontava quem morreria. À primeira vista, uma funcionária dedicada, mas na prática, uma entusiasta da morte. Na filmagem mental das testemunhas, a imagem é clara. Steinhoff caminhava com um chicote de montaria. Ela golpeava prisioneiros que caminhavam devagar ou que ousavam falar sem permissão. Não era apenas o cumprimento de ordens. Ela demonstrava satisfação ao exercer autoridade. Nos meses finais da guerra, o ritmo das execuções acelerou. Em vez de recuar, Steinhoff tornou-se ainda mais ativa nas seleções. Sua carreira na SS não foi baseada apenas em obediência, mas em pura ambição. Wanda Klaff seguiu um caminho diferente, mas com o mesmo destino. Antes da guerra, ela nunca teve contato com o militarismo. Trabalhou em uma fábrica de geleias, casou-se e viveu como dona de casa. Mas ao se juntar aos serviços auxiliares da SS, sua personalidade mudou. Klaff não demonstrou hesitação ao entrar em Stutthof. Ela escolheu a agressividade. Era reconhecida de longe pela voz estridente e pelo temperamento explosivo. Ela atacava prisioneiros sem qualquer provocação prévia. Ouve-se o som do impacto da madeira contra o corpo. Esse era o ruído constante ao redor de Klaff. Durante os julgamentos, as testemunhas a descreveram como uma das guardas mais barulhentas e violentas do campo. Ela utilizava pedaços de madeira ou qualquer objeto pesado que estivesse ao alcance das mãos para espancar as detentas. No tribunal, sua postura foi de total ausência de remorso. Ela não negou os atos. Pelo contrário, Klaff afirmou diante dos juízes que era mais dura e eficiente do que a maioria dos homens da SS. Para ela, a violência era uma prova de competência.
O tribunal ouviu os relatos e deu a sentença. Ela não se limitava a cumprir ordens, ela personalizava a violência. Seu curto período no campo de concentração deixou marcas permanentes nos prisioneiros que sobreviveram à sua fúria. Por que ela foi escolhida para o cargo? Não foi por habilidades técnicas ou inteligência superior. O motivo era simples. Ela obedecia sem questionar e agia sem qualquer rastro de piedade. À primeira vista, funcionárias comuns, mas na prática, executoras voluntárias. Essas mulheres não foram vítimas das circunstâncias. Ninguém as obrigou a cometer atrocidades sob ameaça de morte. Elas se voluntariaram para o serviço. Elas seguiam as normas do partido, mas frequentemente ultrapassavam os limites dos regulamentos. Ouve-se o som de botas de couro batendo contra o chão de madeira. Elas aceitaram o poder absoluto quando ele foi oferecido, mas o tempo da impunidade estava acabando. Maio de 1945. A Alemanha nazista entrou em colapso total. Nesse momento, o mundo parou para observar o horror escondido atrás das cercas de arame farpado. O cenário era de pesadelo. Soldados aliados cruzaram os portões e encontraram montanhas de cadáveres sem sepultura. O cheiro de decomposição impregnava o ar. Prisioneiros esqueléticos tentavam se manter de pé entre os mortos. A câmera registra corpos empilhados como lenha seca nos pátios internos. Sobreviventes começaram a falar. Eles relataram rotinas de trabalho escravo, espancamentos diários e experimentos médicos cruéis. Descreveram o funcionamento exato das câmaras de gás. Não era apenas um efeito colateral da guerra. Era um sistema de assassinato industrializado. A notícia se espalhou. A indignação pública tomou conta da Europa e dos Estados Unidos. As potências aliadas e o governo da Polônia iniciaram uma caçada humana imediata. Mas quem eram os alvos? O objetivo não era capturar apenas os arquitetos do alto escalão em Berlim. A justiça buscava cada engrenagem da máquina de extermínio. Os investigadores começaram a vasculhar arquivos e interrogar guardas capturados. Eles queriam os nomes de quem segurava o chicote. Não havia mais para onde fugir. 1945. A guerra acabou, mas a caça começou. A lista de alvos não incluía apenas nomes como Hitler ou Himmler. Muitos líderes do alto escalão já estavam mortos. O foco mudou para quem executava a crueldade diária. Os guardas, os carrascos, os homens que vigiavam enquanto milhares morriam de fome, tortura e execuções sumárias. Por que esses homens acreditavam que escapariam? Eles confiavam no anonimato da massa. Mas a justiça tinha outros planos. Antigos oficiais da SS e funcionários dos campos de concentração tentaram apagar o passado. O processo era rápido. Eles raspavam as cabeças para remover marcas de identificação. Queimavam os uniformes cinzas em fogueiras improvisadas nos quintais. Mudavam de nome, assumindo identidades de soldados mortos ou civis comuns. Muitos se esconderam em vilas vizinhas aos próprios campos. Eles contavam com o caos da Europa do pós-guerra para desaparecer. Milhões de pessoas vagavam pelas estradas destruídas. Era o cenário perfeito para se camuflar. À primeira vista, eram apenas camponeses ou refugiados. Mas na prática, eram criminosos de guerra em fuga. O plano de fuga tinha uma falha grave. As testemunhas lembravam dos rostos. Sobreviventes reconheciam o timbre das vozes que gritavam ordens nos pátios. O trauma havia gravado cada detalhe na memória das vítimas. Na filmagem da época, nota-se: grupos de sobreviventes apontam para homens em filas de triagem. A reação é imediata. Os acusados baixam o rosto. Em 1946, a perseguição atingiu o ápice. Não havia mais margem para erro. Unidades especiais de investigação e grupos de vingadores percorriam as ruínas da Alemanha. Eles verificavam documentos, checavam tatuagens de tipo sanguíneo sob o braço e interrogavam vizinhos. O cerco fechou. Centenas de guardas foram localizados e mortos, alguns em execuções rápidas no local, outros após julgamentos militares breves. A busca sistemática limpou os esconderijos um a um. Os eventos aceleraram e o esconderijo tornou-se uma armadilha. A caçada finalmente terminou quando os últimos grandes grupos foram desmantelados.
Os arquivos foram fechados. A era da impunidade para os guardas dos campos chegava ao fim. Assim terminou o acerto de contas.